Graça e paz, meus irmãos, podem sentar, seja bendito o nome do Senhor para sempre. O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é grande, é majestoso e Ele é digno de toda a nossa adoração. Querido irmão, abra sua Bíblia, mais um texto, mais um capítulo de Gênesis, desta feita, capítulo 29 do livro de Gênesis. Iremos tratar sobre mais um tema, sobre mais uma narrativa neste livro de Gênesis, capítulo 29. Antes da leitura, vamos orar? Meus irmãos, Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és grande, Tu és poderoso, como nós acabamos de cantar, ó Deus. Tu és digno de honra, de glória, e queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor fala conosco através da palavra. Que assim seja, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine nesta manhã, que possamos extrair verdades que servirão como fundamento ao nosso comportamento, ó Pai, a nossa caminhada cristã, que possamos aprender e que assim seja, Deus, que eu possa ser instrumento do Senhor nesta manhã mais uma vez, para abençoar e edificar o Teu povo, em nome de Jesus, amém, Senhor. Capítulo 29 de Gênesis, irmãos, a ideia aqui, a ideia nessa manhã é tratar sobre o primeiro bloco, a primeira parte daquilo que queremos ministrar para vocês, que compreende do versículo 1 ao versículo 30, e nesta manhã, como primeira parte desse encontro de Jacó com Raquel, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 14, eu quero lhe convidar a estar acompanhando a leitura, e entendemos esse primeiro bloco aqui, essa primeira sessão, como primeira parte deste encontro de Jacó com Raquel. Acompanhe a leitura, querido. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom. Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele, permaneceu com Labão e todos de sua casa. Querido irmão, continua com a sua Bíblia aberta. A nossa ideia nesta manhã é tratar
desse primeiro bloco, dessa primeira parte deste encontro que é tão significativo, irmãos, para nós que defendemos a doutrina da aliança, dos propósitos de Deus para com o seu povo. Esse encontro é extremamente significativo, o encontro de Jacó com Raquel. Note bem, querido, se você estudar a vida de Jacó, você irá perceber que a história de Jacó é uma história extremamente conturbada, desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe que Jacó luta com Esaú, irmão gêmeo. E mesmo depois do nascimento desses irmãos, eles continuaram com severos conflitos. Eles sempre viveram em conflitos. Talvez o conflito mais agudo, destacado nas Escrituras, foi aquele narrado no capítulo 27 de Gênesis, quando Jacó engana o seu pai e rouba a primogenitura do seu irmão Esaú. Inconformado com esse roubo, inconformado com essa atitude enganosa ou de um enganador por parte de Jacó, Esaú, nós conhecemos a história, fica extremamente inconformado com a situação. A palavra irá dizer que Esaú começa a odiar Esaú. Jacó começa a odiar Esaú, porque Jacó rouba a bênção que era dele, que era de Esaú. E o texto lá no capítulo 27, versículo 41, se você volta aí 2 páginas ou 1 página da escritura, lá no capítulo 27, versículo 41, o contexto irá nos dizer qual era o sentimento de Jacó em relação ao seu irmão gêmeo. Diz lá o texto, verso 41, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai. Então, olha a trama na alma, no coração, olha o que Esaú tinha assentado em seus pensamentos: no dia do luto do meu pai, eu irei matar meu irmão Jacó. A ideia aqui, irmãos, o plano estava todo traçado. O ódio tomava o coração de Esaú de tal forma que ele disse assim: em respeito ao meu pai, eu não vou fazer nada contra meu irmão, mas no dia do luto, no dia da morte do meu pai, por certo, eu irei matar Esaú. Irmãos, há coisas na vida que nós não entendemos, mas estão registradas na palavra. Alguns acontecimentos fogem do nosso controle, mas é interessante que nada foge da economia de Deus, nada foge ao controle do Senhor. Aprove ao Senhor soberanamente que a mãe, a Rebeca, tivesse acesso a essa informação de que seu filho Esaú queria matar o seu filho Jacó. Aprove a Deus que essa informação chegasse aos ouvidos de Rebeca. E você pode perceber isso lá no capítulo 27 ainda, a partir do versículo 42 ao versículo 45, só para que você entenda o contexto. Volta comigo. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar. E olha o que ela diz no final do verso 45: porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia. Irmãos, o sentimento protetivo de uma mãe, o sentimento de alguém que protege, que cuida, ela trama aqui um plano, e esse plano diz respeito a levar Jacó para bem longe da presença do seu irmão Esaú. A mãe conhece os filhos, a mãe conhece as intenções do olhar. E interessante que o texto diz que essas palavras de ódio, de desejo de matar
matar Jacó no coração de Esaú chega aos ouvidos desta mãe. E toda mãe, ela é extremamente preventiva, irmãos. Quem é mãe sabe o que eu estou dizendo. Muito mais do que os maridos. A esposa, a mãe é extremamente preventiva. E Rebeca, como uma mãe preventiva, ela toma esse direcionamento. Mas eu chamo a sua atenção que ela está sendo direcionada por aquele que é soberano sobre todas as coisas. Há coisas que nós não entendemos. Há coisas que nós não compreendemos, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Deus é Senhor, e nada acontece por acaso. Penso eu, queridos, que Deus estava direcionando os próximos passos. Se não vejamos, se você caminha um pouco mais, você vai perceber que soberanamente Isaac não estava sendo direcionado por sua mãe. Soberanamente Isaac estava recebendo o reflexo da vontade soberana do Senhor Deus. Por quê, queridos? Porque Deus havia já estabelecido esse encontro entre Isaac, entre Jacó, melhor dizendo, e Raquel. Deus soberanamente estava direcionando o coração de Jacó. E se você prestar atenção lá no capítulo 28, para que você entenda ainda o pano de fundo, verso 15, naquela visão da escada, no verso 15 do capítulo 28 está escrito promessa de Deus. Alguém que era extremamente enrolão, alguém que era perdido, alguém que estava perdido, alguém que procura mecanismos extremamente duvidosos, capciosos, pecaminosos, e diz a palavra que Deus se apresenta a ele em um sonho, em uma visão, e lá no versículo 15 do capítulo 28, o texto diz: eis que estou contigo, Jacó, eis que eu vou te guardar, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Presta atenção, querido, os planos e os desígnios de Deus para as nossas vidas jamais serão frustrados. Glória a Deus por isso. Jamais. De pronto, quando eu olho para esse texto, eu poderia dizer: tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não dar certo. Eu estou falando de uma trama, estou falando de um furto do irmão mais moço que rouba a primogenitura. Eu estou falando de um contexto de ódio, de um contexto aos nossos olhos humanos, de um contexto irreparável. Aí Deus olha lá para Jacó, Deus se revela para Jacó e diz para ele: meu filho, eu estou contigo, porque eu tenho um projeto, porque soberanamente eu vou derramar misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua jornada, sobre esse processo, sobre essa tua caminhada. Irmãos, nós entendemos que Deus trata o nosso caráter. Deus é aquele que se compadece, Deus é aquele que age, Deus é aquele que intervém, mesmo quando nós pensamos que Ele está inerte, que nada acontece, que Ele está em silêncio. Presta atenção, Deus está agindo em cada situação, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Profeta Isaías, capítulo 30, versículo 18, diz a palavra que o Senhor, Ele agirá, mas Ele está esperando para no momento certo derramar a sua misericórdia e se compadecer das nossas vidas. Ele age no tempo dEle. Seja bendito o nome do Senhor. Irmãos, essa história tinha tudo para acabar de forma terrível, em um homicídio, em uma família extremamente destruída. Nós estamos falando de uma família extremamente complicada, extremamente contrário àquilo que a palavra de Deus estabelece para a gente, de uma família que vive a realidade do roubo, da mentira, da falsidade. E Deus, Ele é misericordioso, e Deus intervém de maneira soberana segundo a sua boa e maravilhosa vontade. Deus é aquele que diz a Jacó: Jacó, eu vou estar contigo. É quando nós entramos no nosso texto. Jacó estava tão impactado com a revelação de Deus,
que, se você prestar atenção, Jacó, ele diz lá no final do versículo, do capítulo 28, versículo 22, ele vai erigir ali uma coluna que será chamada Casa de Deus. Ele diz: ó Deus, de tudo que o Senhor tem me dito aqui, certamente Deus vai me abençoar, certamente eu vou te dar o dízimo, certamente eu vou responder isso com fidelidade. Irmãos, eu estou falando de alguém que era enrolão, alguém que era mentiroso, alguém que tinha um caráter complicado, e Deus sabia muito bem com quem estava tratando. Olha aqui para mim, querido, Deus nos conhece. Nós podemos esconder de todo mundo quem somos, mas jamais esconderemos daquele que nos conhece intimamente. Deus sabe o que se passa em nossos pensamentos. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Deus sabia exatamente quem era Jacó, e alguém podia dizer, de pronto, diante dos nossos pré-julgamentos, nós podíamos dizer, como liderança de uma igreja: Jacó não, todo mundo menos Jacó. Deus não vai se relacionar com Jacó. Jacó não. Deus pode levantar todo mundo, Deus pode levantar aquele que é mais piedoso, aquele que é socialmente mais aceitável. Jacó não. Presta atenção, queridos, os princípios estabelecidos por Deus são princípios que revelam misericórdia, bondade. Deus fez assim conosco. Deus, Ele derrama misericórdia sobre o mais perdido pecador, para nos dizer que a graça de Deus, de fato, é um favor que nenhum de nós merecemos, para que a glória seja dada àquele que é digno de honra e de glória pelos séculos dos séculos. Jacó é objeto dessa misericórdia. E nós entramos no nosso capítulo 29. Deus diz: vou estar contigo. Deus levanta Rebeca. Deus diz a Rebeca: olha, direciona. Rebeca não faz nada, é sobre ela, nada é sobre as tramas dela, tudo é sobre a vontade soberana de Deus. É quando nós entramos no capítulo 29, objeto da nossa reflexão, que nos revela um encontro de Jacó e Raquel. A primeira verdade que eu quero lhe dizer nessa manhã, e única nessa manhã, e quero continuar essa ministração no próximo domingo pela manhã, é que o encontro de Jacó e Rebeca, ou Raquel, foi direcionado soberanamente pelo Senhor. Não é nada sobre nós, não é nada sobre Jacó, não é nada sobre Raquel, não é nada sobre Rebeca, que teve ali a intervenção de uma mãe que é preventiva, que tem o senso de proteção. Não é nada sobre nós. Presta atenção, queridos, quando nós agimos de maneira preventiva, quando nós agimos como pais, nós somos apenas instrumentos de um plano que é muito maior do que nós mesmos. Deus tem um plano para cada criatura. Já dizia uma canção bem antiga: Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um plano para as nossas famílias, para que a glória seja acreditada ao Senhor. Aleluia. Esse encontro é a primeira verdade única nessa manhã entre Jacó e Raquel. Esse encontro foi direcionado pelo Senhor. Olha para o versículo 1, diz a palavra que Jacó pôs-se a caminho e se foi à terra do Oriente. Aqui o texto vai dizer que ele obedece à ordem da sua mãe, mas sobretudo, depois da experiência que ele teve ali com Deus, Jacó resolve agora, alinhado pelo Senhor, animado pelo Senhor, fortalecido pelas promessas de Deus: eu vou estar contigo, Jacó. Por certo, irmãos, Deus sabe dos nossos limites. Quando Jacó estava ali no deserto, quando Jacó estava na sua experiência da escada, por certo, o texto não revela as nuances, os detalhes. Jacó questionou, Jacó se perguntou, Jacó, quem sabe, teve medo, e Deus diz: eu serei contigo, Jacó, pode ir, eu estou contigo. É como Deus faz conosco, quando nós estamos nas nossas inquietudes, nas nossas decisões diárias, das mais simples às mais complexas. Deus diz para a gente: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou direcionando, vai, eu estou guiando o teu coração. E Jacó obedece, ele vai e realiza uma longa jornada. Ele chega à Mesopotâmia, a porção da terra dita aqui como Oriente,
banhada pelos famosos rios Tigre e Eufrates. Essa região estava ali situada Harã, que era a região do irmão da Rebeca e Labão. E Jacó, direcionado pelo Senhor, ele vai e se encontra nessa região e olha, e eis que vê um poço no campo com 3 rebanhos. Olha para o versículo 2, nada que está aqui no texto está por acaso, meus irmãos. Diz a palavra que ele olha, diz a palavra que ele enxerga um poço, diz a palavra que ele se aproxima desse poço e que Jacó olha ao redor do poço e vê 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, e a boca desse poço era tampada por uma grande pedra. Diz a palavra, olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Presta atenção, querido, nada do texto está aqui por acaso. Eu fico imaginando, irmãos, quando Jacó olha para aquele poço, Jacó, vem aqui as lembranças de um passado, e vem ao seu coração a lembrança, por exemplo, daquilo que Deus fez no encontro dos seus pais, quando seu avô manda um servo procurar uma esposa para o seu pai, e ali também numa experiência num poço. Eu fico imaginando quanto que Jacó ouviu essas histórias dos seus pais, e aquele servo, vocês lembram da história, orou e disse, olha, a primeira mulher que chegar aqui, entendo como vontade de Deus para que case com Isaac. E nós conhecemos a história. Isaac casa com Raquel, ou com Rebeca. É muito R, né, irmãos? Rebeca, Raquel, daqui a pouco Isaac casa com Rebeca. Eu fico imaginando Jacó olhando para o poço, dizendo o seguinte: meu Deus, nada é por acaso, eu sou levado a um poço, eu me aproximo e vejo, e vem à minha mente aquilo que Deus fez na história dos meus pais. Que encontro maravilhoso, fruto de oração. Mas aqui no caso de Jacó, acontece que esse poço estava tampado por uma grande pedra. Se você continuar a leitura, irmão, você vai perceber que havia ali um interesse, no verso 3, de que os rebanhos se aproximassem para que essa pedra fosse retirada. Havia uma necessidade de ter vários pastores. O texto irá dizer que o que tapava o poço era uma grande pedra, e você vai entender o porquê que essa grande pedra está tapando esse poço. Nada é por acaso nessa história. Há um propósito soberano de Deus. Há um querer de Deus para todas as coisas, porque nesse poço que os rebanhos eles eram hidratados, mas essa utilização da água do poço não era uma utilização desregulada, irmãos. Por quê? Porque a grande pedra era o regulador para que os rebanhos se aproximassem desse poço, e num trabalho conjunto de vários pastores, eles pudessem remover a pedra. Olha para o versículo 3, diz a palavra: ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores. Olha para o texto está num plural. Um só pastor não poderia dar o trabalho de remover essa pedra pesada, mas a junção desses rebanhos, a presença desses pastores, eles removiam a pedra do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la, plural, tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Fica claro para a gente na leitura do texto que havia aqui um trabalho em conjunto dos pastores. Jacó se aproxima, Jacó observa todo o trabalho, todo o levante ali daqueles pastores, nesse processo de um ajudar o outro, de um proteger a profundidade daquele poço. Porque, pastor, essa pedra estava tampando, primeiro, para regular a hidratação desses animais, segundo, quem sabe, para evitar um acidente pela profundidade do poço. Não é à toa que os pastores percebem, se ajudam, estão ali coletivamente promovendo a hidratação dessas ovelhas. Jacó, admirado com tudo isso, faz uma pergunta lá no versículo 4, olha comigo, vai construindo aí no teu coração aquilo que eu construí na minha mente também, e no meu coração.
Perguntou-lhes Jacó, era a oportunidade que ele tinha ali um grande grupo de pastores, de rebanhos, de ovelhas, representatividade daquelas regiões. Jacó se aproxima e faz a pergunta: meus irmãos, verso 4, vocês são de onde mesmo? Responderam: somos de Harã. Jacó disse: olha, Deus está nesse negócio, é região do meu tio Labão, nós somos de Harã. Perguntou-lhes Jacó, verso 5: conheces Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Vocês percebem que o diálogo aqui não rola? Os pastores estão trabalhando, gente. Jacó está numa missão espiritual, Deus está direcionando o coração dele. Jacó quer estabelecer diálogo, conversa, bate-papo. E aqui os pastores são pontuais: conhecemos, somos de tal lugar, conhecemos isso, aquilo. É aquela conversa que não desenrola, aquela conversa que não dá panos para as mangas. E interessante que eles percebem isso, e Jacó insiste em conversar com eles no verso 6, olha comigo, veja que ele quer conversar. Ele está bem, ele está bom. Perguntou ainda Jacó, veja que diálogo profundo, irmãos. Ele está bem, responderam os pastores. Em outras palavras: meu filho, fique quieto, nós estamos trabalhando, nós temos objetivos aqui, nós estamos na lida. E eles falam assim: olha, eu vou resolver isso aqui. Lá vem a filha dele, Raquel, conversa com ela, resolve com ela. Eu não sei vocês, maridos que estão aqui, mas foi a primeira vez que Jacó de longe vê Raquel. Que visão, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu sou levado a 1998. Alguém já disse: pastor, jamais fale 1900, porque você se queima. Eu sou levado a 1998, na primeira vez que eu tive a visão daquela que eu tinha certeza: é mulher escolhida para mim. Glória a Deus. Você que volta um pouquinho, marido, no passado, esposa, volta um pouquinho no passado. Alguém já disse que não defende amor à primeira vista, mas defende à primeira vista. Interessante que o texto vai dizer que os pastores apontam: ali está Raquel, sua filha, vem vindo aí, vem com suas ovelhas, ela é pastora. Em outras palavras, sabe o que esses pastores estavam dizendo? Conversa com ela, nós não temos tempo para isso, resolve com ela, tira as tuas dúvidas, porque ela é filha de Labão, é de Harã, resolve essa demanda com ela. É interessante, irmãos, que Jacó tenta mostrar serviço. Irmãos, é interessante como muitas vezes nós queremos resolver, nós queremos intervir, nós queremos agir, nós queremos que a conversa possa fluir, nós queremos tomar as nossas próprias providências. Eu imagino que Jacó, empolgadão, na visão distante ainda de Raquel, ele toma algumas posturas. Ele diz aos pastores que já tinham uma prática, uma lida, uma cultura. Jacó disse assim: olha, é pleno dia, versículo 7, olha comigo, acompanha comigo. Não é tempo de recolherem os rebanhos, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Os pastores agora resolvem colocar Jacó dentro daquele contexto. Verso 8: não podemos, responderam eles, porque nós precisamos juntar todos os rebanhos para que essa pedra pesada ela seja removida da boca do poço. Aí sim há um conjunto, há um trabalho coletivo, iremos dar de beber ao rebanho. Enquanto Jacó empolgado falava, versículo 9, chega Raquel com suas ovelhas. Irmãos, eu fico imaginando o coração de Jacó naquele momento. É como se Deus estivesse assim confirmando: é essa mulher, é essa mulher. Lembrem-se, irmãos, Jacó estava indo dirigido por uma ordem do seu próprio pai. Quando Isaac o chama e diz assim: olha, não casa com mulheres estranhas, procura uma mulher que faz parte da aliança, procura uma mulher da nossa região. Eu fico a pensar, irmãos, que em nossas decisões nós precisamos ter os nossos ouvidos e os nossos corações abertos à vontade de Deus. Aqui uma palavra para quem não casou ainda.
Aqui é uma palavra para quem está ainda escolhendo o seu cônjuge. Aqui é uma palavra para quem está ainda orando para que Deus abra portas. Aqui é uma palavra para alguém que está querendo uma confirmação de Deus. A melhor coisa do mundo é casar segundo a vontade de Deus, porque Deus há de confirmar as nossas obras e o seu nome será honrado e glorificado através do nosso casamento, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Alguém pode dizer: pastor, e quem já está casado? O que é que faz? Ora, porque a misericórdia do Senhor Deus é a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Amém, meu irmão? Interessante que Jacó tem a visão próxima, diz a palavra, verso 9, acompanha comigo: falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque Raquel era pastora. Alguém pode dizer: ei, pastor, ofício de pastora. Não do pastoreio eclesiástico, irmãos. Era pastora de ovelhas, de cuidar, de alimentar. Ela estava no campo. É a primeira vez na Bíblia que há essa expressão, pastora de ovelhas. Ela estava no campo. Ela não recebeu o ofício, o sacerdócio da liderança eclesiástica, mas ela era pastora de campo mesmo, de cuidar de ovelhas, de estar ali cuidando todos os dias, esse trabalho que era árduo. E o versículo 10, meus irmãos, diz a palavra que Jacó estava diante daquela que o seu coração palpitou. O que é que Jacó faz? Como todo homem, Jacó tenta impressionar a sua amada. Jacó tenta impressionar Raquel, como diz o versículo 10. Lembram? Jacó estava diante de um poço que a pedra deveria ser removida com a presença coletiva de vários pastores. Há um versículo 10 que vai dizer o seguinte: tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, porque ela estava ali naquele processo de aguardar a junção de várias outras ovelhas com vários outros pastores, para que eles removessem a pedra e dessem de beber ao rebanho. O que é que Jacó faz? Eu preciso impressionar essa mulher, eu preciso mostrar serviço, eu preciso marcar de forma significativa esse encontro. Nós somos assim, homens. Nós queremos marcar os encontros. E Jacó, ele tem iniciativa. Pensa no homem que tem iniciativa. Diz a palavra aí, versículo 10 ainda: tendo visto Raquel, ele removeu a pedra da boca. Singular, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Irmãos, o texto é construído dentro de uma cultura em que pastores, num trabalho coletivo, precisavam remover essa grande pedra. Jacó tem uma força aqui. Eu penso, alguns comentaristas vão dizer que essa força veio de Deus, para que ele pudesse remover essa pedra, para que ele pudesse impressionar aquela mulher, para que ele pudesse marcar esse encontro, para que ele pudesse ficar bem na fita, para que Raquel pudesse dizer: esse é um homem trabalhador, proativo, esse é um homem que meu pai por certo irá promover o casamento, esse é um homem de Deus para a minha vida. Porque penso eu, irmãos, também que Raquel, ela estava orando também, viu, irmãos? Porque tem irmã também que fica orando: Deus manda, Senhor Deus, aquele, abre as portas. Vai Deus falando, vai levantando. E tem irmã que fica assim no culto mesmo: Deus, que hoje, domingo, Deus, à noite, que não chegou de manhã, Deus manda aquele príncipe que chegue na porta, que me procure, que diga isso, e faz uns votos a Deus. Eu penso que Rebeca também, que Raquel, deve ser minha filha, né? Rebeca, vem todo o nome dela. Mas não é a história de Rebeca. Que Raquel estava clamando a Deus: Deus manda, confirma. A melhor coisa do mundo é a gente casar com a confirmação de Deus. Não esquece disso não. A melhor coisa do mundo. Traz paz ao coração da gente. Irmãos, eu também, na minha experiência com Kézia, eu não tive nenhuma pedra pesada para remover. Mas eu também providenciei algumas coisas também, né, irmãos? Kézia é filha de herança batista. A mãe dela é diaconisa lá na igreja, a igreja batista ordena mulheres. Família toda evangélica. E nos primeiros encontros,
eu precisava impressionar aquela família. E eu descia do carro lá com a Bíblia na mão. E quantas vezes eu abri o texto na área da casa dela, e a mãe dela dizia, depois ela me disse: rapaz, como ele é comprometido com a palavra. Não sabia ela que às vezes eu usava o texto de Cantares: beija-me com um beijo da tua boca, porque é melhor o teu beijo do que o vinho. Ela dizia: você é cheio de brincadeiras. Aí eu lendo a palavra e dizia: rapaz, como esse rapaz é consagrado. Eu queria impressionar. Jacó usa os mecanismos para impressionar, para dizer a Raquel: olha, eu estou aqui, eu quero marcar território, eu estou aqui, eu sou um trabalhador proativo. É interessante, irmãos, que a partir do versículo 11, nós temos aqui todo proceder da manifestação da soberania de Deus. Lembrem-se, queridos, até esse momento Raquel não sabia que Jacó era da sua linhagem. Até esse momento Raquel estava impressionado com a postura de Jacó. Até esse momento Jacó toma algumas iniciativas de remover a pedra, de receber uma força que, penso eu e concordo, subscrevo os comentaristas, não veio dele. Há um propósito para todas as coisas, nada é sobre nós. Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós imaginamos: estou impressionando, é como se Deus olhasse dos céus e dissesse: eu que estou guiando os passos, eu que tenho propósitos, eu que estou contigo, Jacó. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Mas a palavra que, feito isso, verso 11, olha comigo o texto, meu querido irmão. Jacó beija Raquel, erguendo a voz, Jacó começa a chorar. Mas eu não sei vocês, mas é fato, quando nós temos paz no coração, quando nós recebemos as confirmações de Deus para as nossas escolhas, algumas coisas começam a acontecer no coração da gente. Mas a palavra é que ele se abraça com Raquel e chora. É verdade, algumas correntes aqui vão dizer o seguinte: ele chora porque ele começa a se identificar ali com a sua linhagem. Eu penso que muito mais do que isso, eu penso que a promessa feita por Deus: eu estarei contigo, a palavra dita a ele: olha, eu vou estar guiando os teus passos. É como se ele abraçasse Raquel, e nesse abraço ele já pudesse perceber ali a confirmação: essa é a mulher que eu quero para ser a minha esposa. Irmãos, é interessante como as confirmações de Deus geram ao coração da gente segurança. E Jacó chora. Veja que misto, veja que contraponto. Aquele cara fortão que empurra a pedra, agora está parecendo uma manteiga derretida, chorando com a mulher. Eu estou falando em um contexto que não era fácil um homem chorar publicamente, irmãos. Jacó chora. É como se Jacó dissesse assim: que confirmação, essa é a mulher. Deus, o Senhor confirmou o meu coração. Eu não sei vocês, você que é casado, mas é interessante, se você pegar uma Bíblia antiga da minha esposa, eu tinha 1 mês de namoro, 1 mês, querido, é minha experiência com Deus em namoro. Eu pego a Bíblia dela e digo assim: eu já sei o que eu quero, eu te amo, tu és a mulher da minha vida. Ó, sabe por quê? Não porque nada era sobre mim, é porque quando Deus está à frente, soberanamente, as nossas ações são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Deus confirma. Eu penso que esse choro de Jacó em abraçar Raquel é o choro da confirmação. E se você prestar atenção, é a ação de Deus soberana a partir do verso 12. Então, o que foi que fez Jacó? Ele conta tudo a Raquel, que ela é parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu, comunicou a seu pai. E porque Rebeca corre, irmãos, Rebeca queria resolver logo essa demanda, dizendo: olha, é da nossa linhagem, é confirmação de Deus para o meu coração também. Rebeca corre, comunica a seu pai. Verso 13, Labão, tio de Jacó, ouve as novas e percebe que ele era seu sobrinho, e corre, verso 13, e abraça, e beija, e levou para casa, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem, os detalhes da viagem, o encontro com Deus, a manifestação da vontade de Deus. E disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. A primeira verdade aqui, única nesta manhã, quero dizer para você, é que Deus soberanamente dirigiu os
passos de Jacó até esse encontro. Nada do que foi dito aqui foi por acaso, nada do que aconteceu aqui foi por acaso, não foi nada sobre Jacó, não é nada sobre os nossos projetos pessoais. O homem pode fazer planos, e presta atenção a isso, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu quero que você guarde isso no teu coração nessa manhã. Deus soberanamente uniu Jacó e Rebeca. Você pode, e Raquel, meu Deus do céu. Irmãos, eu quero pedir, até a filmagem, tudo que eu falar sobre Rebeca e Raquel, por favor. Também convivendo com a Rebeca em casa, né? Rebeca. Aí também é demais, né, irmãos? Deus providencia o encontro de Jacó com Raquel. Sabe por quê? Porque quando Deus tem propósitos, não esquece disso, eu quero que você saia daqui entendendo isso. Quando Deus tem propósitos, nada, nem ninguém, nem a distância geográfica que havia entre Jacó e Raquel, nem os percalços de uma jornada longa até o Oriente, que foi a jornada de Jacó, nem os encontros que nós teremos quando Deus tem um propósito designado para os seus filhos. Os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Glória a Deus por isso, jamais. Eu concluo esta palavra nessa manhã dizendo ao teu coração: Deus tem propósito para a tua vida. Você crê nisso? Amém? Eu creio. Se você pegar um histórico aí da sua vida, às vezes eu converso isso com Kézia. Eu nasci em Caruaru, irmãos. Kézia nasceu em Maceió. Eu chego em 91 e nós moramos relativamente próximos à casa de Kézia, meus pais. Eu fiquei de 91 a 98, eu nem sabia quem era Kézia. E nós conversamos e nós cruzávamos muitas vezes, nós morávamos na mesma região. Em 7 anos eu nunca encontrei Kézia. Aprove a Deus. Apresentaram um poço, e esse poço foi o Acampege, graças a Deus. E nesse encontro, nesse poço chamado Acampege, não tinha pedra pesada, mas tinha trabalho da equipe. Eu estava ali no trabalho, mostrando serviço. Deus une as pessoas, irmãos. Deus é soberano. E eu digo assim, Kézia, eu nasci em uma região diferente. Nós moramos em Sergipe, nós moramos em Pernambuco, sou filho de pastor. Nós moramos na Bahia. Eu chego em Alagoas, não por acaso, não é nada sobre nós, Kézia. Ela sabe disso, ela tem consciência disso também. Ela reafirma isso também. Não é nada sobre nós. Deus tem um plano e um projeto, e os planos de Deus jamais serão frustrados. Glória a Deus por isso. Isso se aplica ao seu trabalho, isso se aplica à sua família, isso se aplica ao seu futuro. Nada pode ser frustrado. Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele soberanamente viabiliza os meios, mesmo quando nós nem conhecemos o que acontecerá. Essa é a palavra de Deus para o teu coração nessa manhã. Deus é soberano e é Senhor da tua vida e da tua história. O que é que nós temos que fazer? Confiar, descansar, acreditar e clamar: Deus, confirma as obras das minhas mãos. Sim, Senhor, confirma, para a glória do teu nome. Aleluia, amém, Senhor.